Diversão e emoção é na Band. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou uma excelente tarde para você. E aí, tá tudo bem? Por aqui hoje vamos falar sobre direitos e deveres de quem trabalha com carteira assinada. Será que o empregado pode chegar atrasado, hein? Tem alguma carência? Pode dar ruim, como se diz, né? E hora extra é obrigado a fazer? São muitas as dúvidas e a gente tem aqui hoje um advogado para falar, para dar todas as dicas para você ficar bem aí dentro do seu trabalho, na sua empresa. Na gastronomia tem receitinha fácil, prática, que combina muito com esse tempinho frio, que é um macarrãozinho que é rapidinho de fazer, muito melhor do que aqueles instantâneos, viu? E ainda vamos falar de empreendedorismo, vocês vão conhecer uma vinícola de Uberlândia e tem reportagem especial sobre marcas daqui que estão deslanchando em outros países. Então, fique à vontade e vem comigo que o Band Mulher já começou. Ter um emprego formal, com carteira assinada e um acesso assim, a série de direitos. Assim é a vida de quem trabalha sob o regime de CLT e seguem as leis trabalhistas. Mas, na prática, muitas pessoas acabam desconhecendo os direitos e os deveres. Por isso, eu convidei aqui o advogado trabalhista Victor Hugo, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Bem-vindo. Olá, obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje. E vamos tentar tirar todas as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo agora. Muito bem. Quando a gente está ali no dia a dia trabalhando, às vezes a gente vai seguindo, mas algo acontece que fala, poxa, mas e aí? Eu posso? A empresa pode? São muitas as dúvidas, né, Victor Hugo? Sim. A gente conversando nos bastidores, às vezes a gente acaba assinando um contrato tão ansioso para começar o trabalho que não presta atenção em tudo que fala no contrato, que é o primeiro passo para saber qual o seu direito e dever na empresa, Isso né? mesmo. É importante saber os seus direitos, né? Ler o contrato corretamente para depois você não ter prejuízos na relação de trabalho. Começando pelas dúvidas, né? Depois eu quero até que você me fale quais são as dúvidas mais comuns, os problemas mais recorrentes quando algum cliente chega quando está em discussão com a empresa. O que vocês recebem com frequência lá? Geralmente é em função de acerto trabalhista, o acerto rescisório e horas extras. Esses são os principais casos que os clientes chegam no escritório e nos procuram tentando resolver esse problema. Então, bora falar de hora extra, que eu acho que esse é um caso muito sério, né? A começar pelo horário de trabalho, a pessoa que tem a carga horária registrada em ponto, ela pode chegar atrasada ou não? Existe alguma carência? Existe. Na CLT, ela determina que atrasos ou até mesmo horário que ela chega a mais, acima do horário, não podem ser computados como horas negativas nem horas positivas em até 5 minutos. Tanto na entrada quanto na saída, respeitando assim, um limite diário de 10 minutos. Mas e se o funcionário ele chega, ele bate o ponto e aí fica registrado esse horário porque ele bateu o ponto? Ele atrasou 10 minutos hoje, semana que vem outros 10, chega no fim do mês está devendo 30, 40 horas ali. E essa hora está sendo computada. Como que ele vai requerer os direitos no fim do mês ou depois de 3 meses? Fala, não, isso aqui está no meu direito. Se forem assim, minutos anteriores a 10 minutos por dia, a empresa não pode descontar. E ele pode tentar resolver com a empresa, conversar de forma amigável. Não resolvendo, ele pode requerer esse direito na justiça. E aí, o funcionário está devendo várias horas, está ali, chegou atrasado várias vezes, teve um dia que não justificou, chegou muito atrasado. Ele fica com a dívida, com um débito de horas. Sim. A empresa pode descontar no fim do mês ou ao longo de um bimestre, semestre, no salário dele essas horas devidas? Pode. Atualmente, temos o entendimento de que é possível sim haver um banco de horas negativo. Então, se o funcionário ele tem uma sequência de atrasos,
Esses minutos vão gerando horas negativas e depois a empresa pode descontar. Ainda falando sobre o assunto da hora extra, eu estava conversando aqui com o Dr. Victor Hugo mais cedo, são muitas as dúvidas que a gente tem em relação a quando a gente fala, né, quem trabalha com carteira assinada e muito mais. O funcionário, apesar do que você falou, a empresa pode descontar, mas ele tem esse direito, ele só não pode, às vezes, extrapolar também, abusar, né? Falar, eu posso ter minhas horas negativas, não vai acontecer nada. Ele não pode aproveitar essa tolerância que tem, né? Essa tolerância diária que a lei confere a ele, como uma desculpa para chegar atrasado todos os dias. Porque se ele começar a chegar atrasado todos os dias, a empresa vai começar a penalizá-lo. Vai aplicar advertência, em alguns casos até suspensão, porque isso é um comportamento que gera uma desídia. Ou seja, ele está desleixado no desempenho das funções dele. Então, isso gera uma punição para ele. E essa punição, diríamos que seria tipo uma advertência, que a gente sabe, a gente ouve falar, tem advertência por escrito, é mais ou menos isso? Isso, ele pode receber uma advertência formal, que é essa advertência por escrito, em alguns casos suspensão, e se ele continuar praticando essas mesmas condutas, a empresa pode demiti-lo por justa causa. Falando desse assunto, essas punições, parece que o funcionário ele pode levar até uma quantidade de advertências e depois de uma certa quantidade ele pode ser demitido por justa causa? Na verdade, na lei não fala nada sobre isso, que tem que ter 3 advertências, 4 para ser demitido por justa causa. Só que na prática, os juízes costumam entender que quando o funcionário tem uma quantidade de advertências, de condutas ilegais dentro da empresa, que isso é motivo suficiente para aplicar uma justa causa. Então, a empresa, primeiro, ela tenta notificar o funcionário por meio de advertência, não resolveu, aplica outra, não resolveu, suspensão, aí não tendo mais jeito, aí eles aplicam a justa causa no funcionário. Falando de hora extra agora, o funcionário ele é obrigado a cumprir uma carga horária extra caso a empresa solicite a ele? Aí depende de cada caso. Se tiver previsto lá no contrato de trabalho que o funcionário tem que cumprir hora extra quando solicitado, aí sim, ele deve cumprir quando o patrão chegar e pedir para ele fazer horas extras. Agora, se não tiver nada previsto, ele não é obrigado. E ele pode também, em alguns casos, não cumprir horas extras, justificando algum motivo pessoal dele. Eu tenho um compromisso hoje, eu tenho uma coisa importante para fazer, justificando, ele também não precisa cumprir. Foi o que a gente conversou no início, né? A importância de ver tudo que você está assinando no contrato para saber o que foi acordado e onde você pode falar sim ou não, né? Correto. Outro assunto que a gente estava falando aqui, gente, são tantos que eu marquei aqui para a gente falar, férias. A pessoa quer tirar uma férias, está marcando ali para fazer sua férias em julho, passear com a filha, com a família que está lá de férias da escola. A empresa fala, nananina, não. Você não vai tirar férias em julho, vai tirar só em outra data. A empresa, ela é a última a bater o martelo na data em que a gente pode tirar férias ou eu posso escolher a data que eu quero? Não, quem escolhe as férias é a empresa, realmente. Ela define a data das férias, só que ela tem que avisar esse trabalhador com 30 dias de antecedência. Então, ela avisa, faz o aviso de férias e concede a férias a esse trabalhador. Entendi. Então, vocês viram, né, gente? Não vai planejando suas férias sem antes falar com a empresa, porque tem que ser um acordo, né? A empresa que decide. Caso ela não queira... Tem que ser conversado, né? As mãezinhas que estão assistindo a gente quando a gente fala da maternidade, a gente sabe, né, que a mãe é resguardada ao direito de ter a licença maternidade. Isso. Quais outros direitos as mães têm dentro de uma empresa? A trabalhadora gestante, ela tem direito de não trabalhar em um local que é insalubre, perigoso, porque isso vai comprometer a saúde dela, do bebê. Ela tem direito também à licença maternidade, que são 120 dias em regra. Tem direito também a amamentação, ela tem 2 pausas de 30 minutos para amamentar a criança quando a criança nasce, né? Se for uma criança de até 6 meses. Então, ela tem esses direitos. E também é importante saber que se a empresa que ela trabalha faz parte do programa Empresa Cidadã, que é um programa que o governo federal criou, essa mãe ela pode ter a licença maternidade estendida para 180 dias. Então, ela ganha 2 meses a mais de licença maternidade. Reunião na escola. As mães podem se ausentar do trabalho para uma reunião na escola, para levar o filho no médico? Como que funciona esse trâmite dentro da empresa? Pode se ausentar. É bom ela pegar, né, um comprovante na escola, no médico, de que ela está se ausentando em função desse motivo para ela apresentar na empresa. E ela conversando também com a empresa, eles podem chegar no meio termo
e justificar essa ausência. Entendi. Ela não vai ficar devendo horas se ela tivesse a justificativa. Isso. Tanto do médico quanto da escola, Isso. né? Mais perguntas, uniformes. Esse uniforme é um caso polêmico. Tem empresas que pedem, eu quero que vocês venham uniformizados. Mas não dá uniforme para o funcionário? A empresa ela tem que dar uniforme para o funcionário caso ela exija Sim. que ele venha uniformizado? A empresa é obrigada a fornecer o uniforme para o funcionário, porque a empresa que assume os riscos da atividade, ela não pode transferir o valor do uniforme para o funcionário. Então, se ela exige que ele utilize o uniforme, ela tem que fornecer ou pagar esse uniforme. Mas não só um uniforme, uma camiseta, já dei, sua camiseta está pronto. É a quantidade necessária que a pessoa Isso. for precisar usar, 3, Justamente. 4, né? Todos Dependendo os do dias. trabalho, ela vai utilizar vários uniformes, né? Muito bem. Agora, a empresa ela pode recusar algum atestado de funcionário, algum atestado, ele pode ser recusado, atestado por CID, por exemplo, né? Afastamento? Tem algumas empresas que, de forma errada, elas não aceitam aqueles atestados que não possuem o CID. Só que ela não pode fazer isso. Até porque constar o CID ou não no atestado pode ser uma opção do médico e também uma opção da pessoa. Às vezes ela tem uma enfermidade e ela não quer compartilhar isso, porque é a intimidade dela. E a empresa não pode exigir ao contrário. Acidente de trabalho, infelizmente acaba acontecendo, né, no trânsito, a pessoa se machuca em casa e tudo mais. O trabalhador, ele tem resguardado a estabilidade no emprego, caso ele tenha algum acidente, seja dentro do trabalho ou até fora da empresa? Sim. Além do acidente de trabalho, temos o acidente de trajeto, que seria essa hipótese que você mencionou, que é quando o funcionário está indo embora da empresa ou indo para a empresa e ele sofre um acidente, esse acidente é equiparado a um acidente de trabalho. E em todas as hipóteses de acidente, ele tem direito à estabilidade desde que ele se afaste pelo auxílio-doença acidentário e fique afastado por mais de 15 dias. Quando ele retorna ao trabalho, automaticamente ele tem 1 ano de estabilidade. 1 ano? 1 ano. Puxa vida. Isso se ele tiver, né, como você disse, dentro da empresa ou no trajeto. Isso. Mas ele se machuca. E aí, outra pergunta em cima disso. A empresa tem que dar conta das despesas que o funcionário tem com medicamento, tudo que ele precisar? Sim, a empresa tem que fornecer todo o auxílio necessário. Porque ele se acidentou em função do trabalho, né? Ele estava indo para o trabalho ou lá mesmo dentro da empresa. Agora, uma última questão bem polêmica. Relacionamento dentro do trabalho. A empresa pode proibir relacionamento entre funcionários no mesmo ambiente? Aí depende de cada caso. Tem juízes que entendem que a empresa pode, principalmente quando é uma relação de empregados subordinados um ao outro. Chefe, subordinado, a empresa pode restringir. Agora, tem casos também que os juízes entendem que pode ser um abuso de poder. Então, nesse caso, a gente orienta a ter bom senso, né? Conversar com a empresa, tentar manter uma relação profissional no ambiente de trabalho, isso é primordial. É isso mesmo, e vale, como você disse, esse bom senso, né? Porque um casal que se relaciona, mas que dentro da empresa mantém né, uma situação de colegas de trabalho, tá tudo Sim, certo, né? Aí não pode tem abusar. problema nenhum. Victor Hugo, muito obrigada, viu? A gente ainda tem várias outras questões, acho que na outra ocasião a gente pode voltar. Sim, vai ser um prazer. Para falar, porque o que a gente mais tem é dúvidas quando a gente é resguardado pela lei trabalhista, viu? Muito obrigada pelas Eu que agradeço, foi um informações. prazer. Igualmente. Intervalo, rapidinho na volta tem receitinha deliciosa com macarrão, não sai daí não. Especialistas confirmam, no Marte Minas, preço baixo virou notícia. Se liga nessas ofertas. Lava-roupas Tixan 8 quilos, R$ 69,90. Fralda Purple Jumbo, R$ 78,90. Arroz 5 quilos, R$ 18,80. Creme de leite Bracanjuba, 200 gramas, R$ 2,88. Coxa com sobrecoxa de frango real ou Seara quilo, R$ 8,58. Cupim ou fraldinha bovina, peça quilo, R$ 32,90. Campeão de preços baixos. Só o Marte Minas. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025.
Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio. Doe calor. Espalhe amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Já estamos de volta com ela, que vem com receitas práticas fáceis, deliciosas. Boa tarde, Dani. Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje, tudo ótimo. Esse friozinho tá tão bom, tá sarando. Vocês viram, semana passada ela tava meio dodói. Tô sarando ainda, gente. Tô no fim, graças a Deus. Quem nunca, né, Dani? Todo mundo, pra todo lado que você vai, tá resfriado, tá gripado, tá com sintoma disso, daquilo, né? Exatamente. E uma boa alimentação pode te ajudar, tá, gente? Imagina se eu não tivesse uma boa alimentação, hein? Eu tava pior. E eu sei que tem uma comidinha aí que dá uma sustância, como diz o outro, e combina super Só que aí com eu quero frio. aproveitar para puxar sua orelha, tá? Enquanto a gente vai falando, eu já preciso agilizar aqui, que hoje é fogão, hein, gente? É fogão. Olha só, você tá comprando aí aquele macarrãozinho instantâneo na sua casa, que é vários sabores? Né? Tá, facinho, né? rápido de fazer e tal. Facinho, papum. Para com isso, que isso aí não tem nutriente nenhum. Ixi. Hoje eu vou te ensinar a fazer um macarrão muito rápido, gente. O primeiro passo aqui, ó, vai ser colocar uma colher de manteiga aqui na panela, tá? Pode ser uma panela assim, que é uma caçarola, que a gente chama essa panela, né? Ou pode ser uma frigideira. Aí, pra já soltar aquele sabor gostoso, você vai colocar já uma pimentinha moída aqui, ó, de preferência na hora, tá, gente? Coloca uma pimentinha. Ô, Dani, enquanto você vai mexendo, eu vou falando, quem nunca, né? A gente deu uma esfriadinha, a gente já quer fazer uma sopa, um macarrão, um macarrão cremosinho. Ah, é bom demais, né, macarrão? E aquele macarrão instantâneo que as pessoas costumam fazer em casa, ele é cremosinho, ele é meio cremosinho assim, né? Porque tem gente que gosta com mais caldinho. Eu gosto, mas eu sei que não é saudável, então eu evito ao máximo. Mas esse aqui você pode fazer, Esse tá? é saudável. Colocou a manteiga, colocou sua pimentinha, você vai entrar com 400 ml de água filtrada, tá, gente? Ó, já coloquei a medida aqui, eu trouxe um pouquinho a mais. Mediu certinho para não ter erro se eu precisar, Aham. tá? Ó, colocou, meu fogo tá bem forte aqui. E aí você já vem, ó, com esse macarrãozinho que a gente chama de massa curta, mas essa aqui é uma massa bem curtinha, tá? Ela é uma argolinha, tá vendo? Por quê? Porque a gente vai precisar da rapidez dela aqui para o cozimento. Então Aí você já vem... Você tá me perguntando, não é possível que nesse prazo aí de 10 minutinhos o macarrão da Dani vai ficar pronto? Tô confiando, hein, Dani? Vai. E aí você já vai dando uma mexidinha que ele já vai soltando aquela cremosidade ali junto com a manteiga e junto com a massa, tá, gente? E eu tô achando interessante porque geralmente quando eu faço macarrão, a gente só cozinha o macarrão, né? Bota a pitada de sal. A Dani já deu a dica que não coloca óleo na hora que você for fazer o macarrão. A pitada de sal. E depois escorre a água para comer o macarrão. Pelo que eu tô entendendo aqui, a gente não vai escorrer, o negócio vai cozinhar e evaporar. O próprio processo aqui vai dar toda aquela cremosidade e já vai fazer o seu molho, tá? Aí você vai falar assim, ai, Dani, mas isso não vai ficar sem graça? Não, não vai. Mas você pode aqui já, por exemplo... A hora que ele terminar de começar a cozinhar aqui, você já pode colocar um temperinho que você gosta. Por exemplo, a gente está falando aí de cominho, de um lemon pepper, de páprica, né? Páprica picante ou páprica defumada. E aí, assim, não tá dando pro pessoal ver, mas ele já tá começando a dar uma soltada aqui, ó. E uma cremosidade na massa. Aí, você assim, consegue ver? Lá, você mostrando ali, dá pra ver, ó. Você consegue ver daí? Tá vendo? Né, já vai ficando a água vai ficando branquinha, né? Que já vai soltando esse amido. E o negócio tá borbulhando. Exatamente, exatamente. Ai, Dani, mas eu queria incrementar mais ainda. Você pode colocar uma azeitona, um tomatinho picadinho. Nesse passo aqui já? Daqui a pouquinho. A hora que a gente for colocar o queijo. Tá. Você pode colocar um franguinho desfiado que às vezes sobrou do almoço e você tem aí na geladeira. Muita gente faz esses potinhos, né?
de franguinho, de carninha e deixa congelado em porçõezinhas, né? Você pode usar essa porção aqui. Já tá bem, já secou metade do caldo. Ó, tá vendo a cremosidade que dá? Cremoso, ó. Olha lá, gente. Fica parecendo... Sabe quando você vai refogar o seu arrozinho e aí vai sumindo e vai ficando, né? A água vai indo embora e o macarrão já tá ficando aqui no... E a ideia é você ir mexendo mesmo para ele ir soltando e ficando cremoso assim, tá, gente? Eu tô fazendo aqui uma quantidade individual. É claro que aí ela fica um pouco mais rápida também. Se você for fazer uma quantidade um pouco maior, às vezes demora alguns minutinhos a mais, tá? Mas essa ideia aqui de hoje eu quis trazer para vocês justamente para vocês substituírem o macarrão instantâneo, que é tão comum, né? Eu ando no supermercado, eu sou meio crítica, assim. Sabe aquela que julga o carrinho? Já fica ali com o macarrão instantâneo pra caramba. Gente. Então, eu vejo quantas pessoas compram esse tipo de produto, sabe? Então, essa aqui é só uma ideia para vocês diminuírem esse consumo. E aí, ó, quero mostrar de novo a textura. Assim, quer ver? Acho que você pode virar. Vou virar. Vira ali a panela, vocês vão ver. Olha lá, gente, como ele já tá cremosão e já tá cozidinho. Aí eu vou entrar aqui com o queijinho ralado, pode ser um parmesão, pode ser um gorgonzola. Aqui eu tô usando o queijo Minas artesanal, tá? E o cheirinho aqui tá bom. Tá bom, não tá? Tá bom. E aí aqueles temperinhos que eu falei, que se você quiser usar, você já pode colocar eles aqui. Já coloca nessa hora agora. Já coloca Não aqui. Secou o caldo todinho, ele ainda tá cremosinho, tá um pouquinho úmidozinho. Aí aqui você vai deixando no ponto que você mais gostar. Vou diminuir um pouquinho aqui. Você vai deixando ele no pontinho que você mais gostar, tá? Acerta o seu sal sempre no final, para não ter perigo de salgar, né? Lembra que a gente usou queijo, né? Então você toma bastante cuidado com isso. Muito bem. E aqui, ó, pra mim ele já tá pronto. Porque como a minha panela é mais forte, ele ainda vai terminar de chegar aqui, ó. E era o que eu ia te falar também. Geralmente, quando a gente faz o macarrão, a gente não precisa... Tem o al dente e tal, né? Mas a gente... Depois que desliga, ele ainda continua com o calor e da água e da massa, ele continua cozinhando um pouco. É bom desligar um pouquinho principalmente antes, né, se você tiver uma panela melhor, mais grossa, né? Do fundo mais grosso, ele ainda vai terminar de chegar. A não ser que você já transfira e já vá servir. Antes da Dani montar, mostra de novo como que tá essa belezura desse macarrão, gente, na panela. Olha aqui que gostosinho. Ó, tá mais cremoso para quem gosta dele um pouquinho mais umidinho. Se você quiser deixar mais sequinho, você pode deixar reduzir mais. Ó. E, como você disse, né? Quem às vezes gosta de uma calabresinha pode pôr no meio, pode colocar um baconzinho, né? Por cima. Mas essas dicas aí a gente dá aqui no final, que eu vou dar um toque no seu. Tá, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu quero mostrar uma reportagem pra vocês. Qual que é a bebida que mais combina com macarrão? Vinho. Vinho! Eu acho que o vinho super combina. E aí eu quero mostrar para você e para todos que aqui em Uberlândia, gente, os produtores da região estão cada vez mais de olho nesse setor. A gente tem uma vinícola aí, ó, estourando, sendo implantada aqui na nossa cidade. Você gosta de vinho, né, Dani? Sim, eu adoro. Muito, né? Eu gosto bastante. E nós vamos lá conhecer essa vinícola e eu quero mostrar para vocês. Em meio ao cerrado, um novo capítulo começa a ser escrito na agricultura local. Uberlândia se prepara para colher uvas destinadas à produção de vinhos. A primeira vinícola da cidade ainda está sendo implantada, mas já desperta a atenção. O Fábio é o idealizador desse ousado empreendimento. Nós acreditamos que a bebida é uma bebida mágica, o vinho é uma bebida viva, é uma bebida que tem todos os livros históricos e sagrados da humanidade. E como um apreciador do vinho, um enófilo, um amante do vinho, eu acredito muito no potencial de Minas Gerais em produzir bons vinhos, e no Brasil em si. Então nós já temos uma experiência larga com a Emater, com vinhos tendo muito sucesso em Minas Gerais e em algumas regiões. E resolvemos trazer essa tecnologia para Uberlândia, onde acreditamos que não haverá erro de fazer vinhos
extraordinários e que vão surpreender muito. A colheita das uvas deve acontecer em 2027 e só aí os vinhos produzidos por aqui estarão prontos para chegar às taças. Por aqui estão plantadas 10.400 mudas. Tá tudo certo para plantar mais 14 mil, mas a intenção dos produtores é chegar até 60 mil. Para se ter uma ideia de produção, em 1 hectare é possível plantar aproximadamente 4 mil pés de uva. E isso é o suficiente para fabricar 6 mil garrafas de vinho do tipo Syrah, que é a variedade que mais se adaptou aqui com o clima da nossa região. Mas no local também há mudas plantadas da variedade Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, além de Vitória e Thompson, que são para consumo in natura. Atualmente, há 12 vinícolas implantadas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A região ainda não é uma grande produtora devido a fatores climáticos, históricos e de mercado. Mas a técnica da dupla poda tem impulsionado a produção de vinhos finos em Minas Gerais. O método consiste na inversão do ciclo da videira. A planta, a gente conduz ela, quando chega em agosto, que é a época normal de se fazer poda na região fria, né, que é as mais tradicionais, a gente faz uma poda, mas não deixa ela produzir cacho, porque a gente vai fazer uma outra poda nela para a produção de cacho ser deslocada para o inverno. Então só vai colher esse cacho lá no inverno. Então por isso que a gente chama de dupla poda. Você faz uma dupla poda e inverte o ciclo dela. Ela passa a produzir no inverno, onde as condições climáticas nossas são melhores para a produção de uva de qualidade. Um bom vinho ele é o conjunto de fatores em equilíbrio, né? Açúcar, acidez, álcool, tanino. Então tudo isso em equilíbrio forma um bom vinho de qualidade. E agora, nos últimos anos, nós temos tido na região, inclusive Minas Gerais, principalmente no estado, temos tido vinhos que têm sido premiados, inclusive em premiações externas, né? Premiações no exterior. Então nós temos aqui do lado, na Sacramento Vinifer, que é na cidade de Sacramento, vinhos premiados de altíssima qualidade, e o restante de Minas não fica longe disso. Temos mais de 100 vinícolas atualmente em Minas e esse número vem crescendo cada vez mais, trazendo um enoturismo para a região. O projeto de implantação da Vila Vero Belo contemplará também a construção de uma cantina com adega, hotel, boutique para vinhos, restaurante para degustação, salão de eventos e até uma capela, onde será possível realizar casamentos. Muito legal, né? Trazer mais uma forma de um ponto turístico para Uberlândia. Isso é incrível. Ó, eu tenho uma pequena pergunta para fazer para você. Para quem usa dentadura ou ponte móvel há muitos anos, já pensou em fazer um implante dentário? Pois é, a doutora Fernanda vai te explicar como que funciona a prótese protocolo da Oral Sim. Olha só. A sua dentadura está te incomodando? Não consegue comer direito e não tem confiança para sorrir? A prótese protocolo é uma opção para acabar com esse problema e melhorar a sua qualidade de vida. Ela é fixada por meio de implantes dentários que devolvem a firmeza na mastigação e um sorriso completo e alinhado. Na Oral Sim você tem atendimento especializado e a melhor tecnologia para ter seus dentes fixos de volta com total segurança. Agende uma avaliação agora e renove o seu sorriso com a Oral Sim. Viu só? Quem usa a prótese protocolo come de tudo, sem receio e volta a sorrir com prazer. Então não perde tempo, agende logo a sua avaliação na Oral Sim. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Intervalo rapidinho, na volta a gente vai provar o nosso delicioso macarrão e vamos continuar falando sobre empreendedorismo agora internacional. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões.
que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Band Mulher está de volta com um recado para você. Olha só, com o aumento dos casos de dengue, a Unimed Uberlândia reforçou o atendimento no espaço Mais Unimed, que fica no Uberlândia Shopping, para você cuidar de forma rápida e eficiente. A unidade oferece atendimento sem agendamento prévio, com médicos especializados, exames laboratoriais e hidratação venosa, viu? De segunda a sexta-feira, o horário é das 7 da manhã às 6 horas da noite e aos sábados, das 8 da manhã até às 11. Você pode buscar ajuda sem precisar marcar horário. E ainda, se tiver alguma dúvida sobre sintoma ou suspeita da doença, pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela, combinado? A Unidade Uberlândia reforça o seu compromisso com o cuidado, oferecendo estrutura, atendimento direcionado, justamente quando o cliente mais precisa. Aos primeiros sintomas da dengue, conte com a Unimed Uberlândia. Muito bem, vamos para mais empreendedorismo. Gente, Uberlândia tem ganhado destaque no comércio internacional. Nos últimos meses, empreendedores aqui da nossa cidade viajaram para países como Peru, Paraguai, Equador e Estados Unidos para representar as suas marcas e expandir as vendas, né? Tudo com o apoio de um programa de educação profissional da FIENG. Inclusive, nós vamos conhecer alguns desses profissionais. Olha aí. O empreendedorismo ganhou força, ainda mais no meio feminino, quando nós falamos de pós-pandemia. O isolamento social motivou a busca por novas formas de renda extra para complementar as contas da casa, como foi o caso da Camila, que investiu no ramo de higiene e perfumaria. Eu trabalhava CLT, eu sempre gostei muito de cosmético e aromatização de ambiente. Aí nesse meio termo eu conheci uma química que a gente foi falando mais para mim ter um sabonete, eu precisava de ter um sabonete que eu pudesse usar no meu dia a dia, na minha rotina, assim, para clarear pequenas manchas na minha pele, que não mudasse o tom da pele. Aí, por meio disso que veio a empresa. Agora, 5 anos depois, os produtos dela foram internacionalizados para países da América do Sul, África e Europa, por meio do Marketplace. Mas a principal chave de tudo isso foi o programa de qualificação para exportação do Sebrae. Essa expansão começou a partir de 2022, porque eu comecei com o PEX, né, pela Apex Brasil. Em 2023, eu já tive uma oportunidade de participar de uma missão de cosmético na Colômbia. Então, já tive contato com compradores internacionais. Então, isso já foi me ajudando uma questão de tentar um produto sempre mais elaborado para o comércio internacional. O crescimento da empresa, eu acho que ele foi muito voltado nessa parte de exportação, que eu já comecei um pouco em 2022, já olhando esse mercado internacional, então eu fui sempre tentando aderir à produção, os produtos, aos cursos para essa parte de exportação, onde que eu tive mais oportunidades. Apesar de ainda não fazer parte do programa de qualificação, Rafaela, que é dona de uma marca internacional de calçados femininos, ganhou a consolidação. Agora, ela está em busca do apogeu, pois a parceria com o Sebrae e a FIENG estão firmadas. Desde o início, a gente já buscou as principais feiras e eventos internacionais para começar a fazer uma vitrine e a prospectar novos possíveis clientes. Não é algo muito fácil, digamos assim, principalmente quando a gente fala de uma empresa pequena, independente. São passos de formiguinha mesmo. Os principais desafios, eu diria que é você quebrar a barreira
daquele mercado-alvo. Segundo dados da FIENG, os municípios do Vale do Paranaíba representaram 6,1% das exportações do estado de Minas Gerais no ano de 2023. Isso representou uma movimentação de 2,17 bilhões de dólares. É aí que entra o PayEx da Apex Brasil, que acontece nas duas maiores cidades do estado. A última edição foi no início do ano e os resultados surpreendem. Esse programa da PayEx, o ano passado a FIENG fez uma parceria, a Apex, para que esse programa viesse para Minas Gerais. E quando ele chegou em Minas, foram credenciadas duas cidades, Belo Horizonte e Uberlândia. O projeto é voltado mais para média e pequenas indústrias, para que pulverize isso no mercado. O projeto é completo, ele vai credenciar a empresa em todos os aspectos para começar a exportar. De credenciar, dependendo do país, porque isso varia muito para o lugar que você vai exportar. O PayEx foi muito importante, assim, muito interessante para ajudar a gente a definir os pontos principais para, de fato, concretizar essa exportação. Por exemplo, temos que definir estratégias de talvez fazer alguma modificação nos produtos, fazer alguma modificação na embalagem, definir quais serão os meios de pagamento que aquele cliente pode trabalhar com a gente. Numa rodada de negócio internacional, as pessoas, quem vai mais preparada tem mais aderência para aquele produto entrar naquele mercado. Muito bacana, você viu, Dani? As mulheres empreendedoras, nossa, levando para fora aí os seus produtos, é legal, né? Isso é fantástico. Muito bacana. Olha só, gente, que vontade de que eu tô de comer um macarrão com esse tempo frio. Eu queria o vinho lá da reportagem também, mas não dá, tô trabalhando. Ideia boa pra fazer hoje à noite, hein? Porque já dá umas 5h30, você já vê que começa a esfriar? Dá uma caída na temperatura. Essa madrugada foi, eu acho que a mais fria do ano aqui em Uberlândia, inclusive. Tá eu só levo esfriando. meu menino cedo na escola, tá marcando tipo 14, 15 no carro, assim. 10 graus que fez, segundo a Amanda, que tá aqui ó, apurando tudinho lá nos bastidores. 10 graus essa madrugada. Então, nada melhor do que aquela comidinha que combina, né? O macarrão. E nada de macarrão instantâneo, não é isso? Exatamente, gente. Vocês viram tanto que é fácil, né? Mais fácil que isso aqui não tem jeito. É verdade, né? Recapitulando, Dani, o que a gente fez? Mostra aqui pra turma esse macarrão, enquanto a gente vai recapitular como que a gente chegou nesse macarrãozinho cremosinho, que não é aquele instantâneo. Isso. Coloquei uma manteiguinha na panela, pimentinha para soltar aqueles aromas ali maravilhosos, água filtrada, tá, gente? Tem gente que usa da torneira, eu gosto de usar água filtrada, né? Eu já faço assim em casa. E aí, misturou aquilo ali, já joga a sua massinha curta. Eu usei o macarrão argolinha, porque ele precisa ser mais rápido ali no cozimento, tá? Quando ele começa a secar a água, ele já vai dando aquela cremosidade do molho que a gente quer, que é o famoso ali pozinho, né? Que depois a gente joga ali. E aí você acerta o sal, mas antes coloca o queijinho e nessa hora você pode incrementar também. Colocar uma azeitona, um franguinho desfiado, uma carninha moída. Agora a gente vai colocar aqui esse macarrão, nosso macarrão temperadinho. E igual, né, a Dani falou, se você quiser incrementar, colocar... Aqui eu vi que você trouxe um alhozinho... Isso, você falou pra mim que você gostava de alho, né? Adoro. Então, esse alho aqui, ele dá um tchan em tudo que a gente põe, né? Um alhinho frito. Quem quiser pode pôr seu queijinho de novo ralado, né? Pode colocar ervas desidratadas, ervas frescas. É mesmo, uma folhinha de... Ai, manjericão. Manjericão. Pam. Macarrão que não é instantâneo, macarrão saudável. Hora de provar o macarrão da Dani. Ele tá cremoso, viu, gente? Ó, tá bem cremosinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Massinho. Não é aquele comfort food assim, gente, ó. Nossa, e tá... Não, esse alho deu um chunk, tá temperadinho. Não deu? Então, você que tá em casa, quer preparar aquele macarrão rápido, nada de macarrão instantâneo. Vem nesse aqui que a Dani... Ah, dá a dica aí que tá no YouTube enquanto eu vou comendo aqui, no nosso Instagram. Gente, ó, depois entra o nosso programa todo ali na íntegra e o quadro de gastronomia também no YouTube da Band Triângulo, tá? E a receitinha já está lá no Instagram, no perfil do Band Mulher. Delicioso nosso prato, viu, gente? Eu vou ficando por aqui, eu e a Dani. Amanhã a gente não, eu, né? A Dani vai para os rolês dela e amanhã eu volto com Mulheres Empreendedoras e muito mais, viu? Para você um excelente dia. Beijo, um abraço. Obrigada, Dani. Beijo. Até. Ó.